Piscianos e piscianas, bora descobrir o que as cartas têm para te dizer? É aqui que fica. Ah, virginiana, né? Peixes. Peixes, vamos fazer uma leitura diferente hoje. Nós vamos ver o que as cartas têm para te falar. Então, deixa eu me apresentar antes. Para quem não me conhece, eu sou a Débora, sou taróloga e terapeuta holística. Peixes, chega chegando, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Que aí, além das previsões para o teu sol, né, para o teu signo solar, tu vê também as previsões para o teu ascendente, Vênus, Lua, todos os aspectos importantes do teu mapa, certo? Então, deixa o teu like para a gente começar, peixes, né? O teu like ajuda não só eu a saber que tu tá gostando, valorizando o nosso trabalho, mas também a plataforma para entregar o nosso vídeo para mais pessoas, certo? Pedir desculpa para vocês que minha garganta ela tá pouquinho arranhando já. O tempo tá para chuva aqui, tá meio virando e a garganta começa, né, a pegar, certo? Então, peixes, o que vocês têm cartas a dizer para peixes? Vamos descobrir? Peixes. O que vem para peixes? O que o baralho tem a dizer? Já abrimos com a carta da justiça, tem mais uma virada. Justiça não, julgamento. E o 4 de espadas. Vocês estão vindo de um momento aí, peixes, onde vocês estão curando o coraçãozinho de vocês. Curando o coraçãozinho de vocês a respeito. Não é bem expectativas a palavra que me vem, tá? Seguinte, muitas vezes a gente tem desejos e vontades de alma, né? Todos nós somos um espírito encarnado. Então a gente tem aquelas vontades que vêm do fundo do nosso coração. Às vezes de seguir uma profissão, às vezes de buscar um novo caminho, ou até mesmo de viver alguns relacionamentos. Se a forma como a gente foi criado, as crenças que a gente foi aprendendo ao longo do caminho, elas podem ou nos ajudar, né, estar em comunhão com esses desejos, ou serem crenças limitantes. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem aqui, ó, no presente, o 4 de copas com o 5 de paus, o que me diz que vocês estão no momento onde vocês estão curando, né? Então vamos colocar assim, vocês, né, começaram a perceber os desejos, vontades realmente do coração de vocês, das coisas que vocês querem e buscam, e isso foi levando vocês a procurarem internalizar, para entender o que estava de acordo e o que não estava, para ver o que precisava ser curado. E muita gente identificou feridas de escassez. Pode ser escassez financeira, pode ser escassez emocional, pode ser escassez do alto valor, né? Ó, eu queria mais uma, mas vieram duas, tá? O eremita e a sacerdotisa, que vem falando para nós que sim, é possível encontrar essa cura. Fundo deck de pausa. Gente, deixa eu só atender ela aqui, senão a gente não vai conseguir continuar, não consigo me concentrar, tá? Peraí. Voltamos, peixes. Então, isso começou a te mostrar aonde estavam ou quais eram essas feridas de escassez que tu carrega. Ou tu ainda está identificando, porque a questão da escassez vem do presente. Então pode ser escassez de confiança, pode ser escassez financeira, pode ser escassez amorosa, né? Mas de alguma forma é uma visão, é uma interpretação que tu deu para alguma questão. Por que eu digo isso? Tá vendo a chave aqui? A chave está disponível, peixes. Né? Então, isso reforça para mim que é algum entendimento que vocês tiveram. E nesse momento, né, está começando a ficar claro. Então, por exemplo, o amor não é para mim. Os caras só querem outro tipo de mulher. Isso é uma crença de escassez. Porque dinheiro é difícil. Porque as coisas são complicadas. Não estou dizendo que é fácil. Mas tem como encontrar outras formas. Vocês entendem? Então, tudo depende da forma como a gente vê. Por que durante o fecha tudo, vamos colocar assim, muita gente prosperou por visões diferentes. A própria empresa que minha mãe trabalha, né? Eles conseguiram achar outras formas de entregar o serviço deles para se reinventar. Então, quais são as infinitas possibilidades? O que tem aqui que tu não está vendo? Quais são as possibilidades, né? Quais são as limitações que tu está colocando? Nesse momento, eu vejo vocês encarando isso.
ou curando, né? Para a maioria que é curando, outros estão começando a encarar para começar a curar. E aí, o baralho diz que sim, vocês vão curar, vocês vão conseguir ter clareza disso. Vocês vão ter que olhar para dentro, Débora. Eu já tô olhando para dentro, vai ter que olhar mais. O eremita, ele fica mais com ele, vamos colocar assim. Isso me lembrou de um texto que eu estava escrevendo agora de manhã. Eu estava escrevendo um criativo para gravar um Reels, tá? E estava falando sobre o processo de. Não é iluminação. Despertar, o processo de despertar, né? Que uma das fases mais desafiadoras do processo de despertar é realmente o processo da peneira, né? O processo de seleção, onde a gente começa a cortar várias pessoas, questões e situações da nossa vida. E isso é muito desafiador. Por quê? Porque a gente tem que começar a olhar para dentro, a olhar para nossa companhia, né? A buscar as nossas verdadeiras vontades. Então aqui é como se muitos de vocês estivessem vivendo isso, né? Esse real processo, deixa eu subir um pouquinho aqui, esse processo de despertar peixes, né? De descobrir quem vocês realmente são. E isso, né, tem aquele tonzinho delicioso da espiritualidade, né? Do teu eu superior mandando as mensagens, do equilíbrio entre o teu yin e o teu yang, né? Então a gente tem o masculino e o feminino, tem o teu bem e o teu mal, porque todos nós somos, tá? Todos nós temos o nosso lado bom, temos o nosso lado não tão bom. A gente não pode dizer, sou só bonzinho, sou só malzinho. Não. Todo mundo tem seu lado bom, todo mundo tem seu lado ruim. Só que, né, vocês realmente estão vivendo esse processo. Débora, vai ser rápido? Depende, né? A questão é, no meu entendimento, tá? O processo de despertar, peixes, é uma coisa que a gente vive pro resto da nossa vida. Por quê? Porque a gente está sempre em constante mudança. Nossas vontades, desejos, eles estão sempre mudando, a gente está sempre evoluindo, tu não é uma pedra. Mesmo uma pedra, ela muda ao longo dos milênios, né? Uma pedra, ela rola, ela vai se quebrando, ela vai, né? Ela vai se moldando de alguma forma. Então, se uma pedra muda, tu acha que tu vai ficar estático? Né, peixes? Então aqui a gente vê exatamente isso. É um processo acontecendo para muitos para o despertar, né? E aí a gente vai pegando jeito. Confia, peixes, confia. Cada vez começa a ficar mais fácil. Cada vez começa a ficar mais fácil porque tu vai aprendendo a soltar, né? Tu vai aprendendo a buscar os porquês, a buscar as soluções, como a gente falou, né? Então aqui é como se tu ainda estivesse trabalhando essa primeira fase, né? Ou estivesse ali no início do processo, né? Onde ainda tá naquela questão da montanha russa é muito alta, né? Que quando tu vai descer, dá aquele né? Aquele frio na barriga. Isso que depois, né, ela vai pegando um ritmo mais calmo, vamos colocar assim, ou a gente se acostuma mesmo com a loucura, tá? Não se desespere, não. O que o baralho cigano tem a dizer, peixes? Vamos descobrir? O que o baralho cigano tem de complemento? Débora, mas o 6 de paus vai ficar de conselho, aguenta aí. Abrimos com a carta do caixão. Eu tenho mais uma aqui que virou, se eu não me engano, peixes. Cadê? Gente, eu jurava que tinha mais uma virada aqui. Se não aparecer agora, daqui a pouco ela aparece, tá? Se eu encontrar ela, que ela tá antes da torre, né? Então temos o caixão, temos a torre. Se eu não encontrar, é porque realmente não virou. Acontece. Né? Para peixes, baralho. Os piscianos e piscianas. O que tu quer falar pros piscianos? O urso. Gente, acho que realmente não virou nenhuma aqui não, tá? Só conferir de novo. Parece que não mesmo. Tá, eu quero mais uma então, baralho. Para peixes. Ai, duas, obrigada. O navio e o sol. Seguinte aqui então, peixes. A casa no fundo do deck. Tem gente aqui que se afastou da própria espiritualidade, né? E tem pessoas que se afastaram de tudo para olhar para dentro. Então pode ter sido que o início desse ciclo foi o final de um outro ciclo, né? Término de um relacionamento, demissão de um trabalho, algo aí que serviu como gatilho, né, para que tu começasse esse processo. Ou
que tu prestasse atenção. Tem gente que já tá vivendo o processo há mais tempo, mas não percebeu. Só começou a perceber quando realmente, né, o negócio apertou. Quem acompanha na outra rede sabe, né? Eu tô falando que quanto antes a gente fizer isso por conta própria, mais leve vai ser, tá? Então aqui ou algo deu o start ou chamou a atenção de vocês para o que já vinha acontecendo. Para alguns, eu vejo, como eu falei, você se afastando da própria espiritualidade, né? Então, pode ser aqui dúvidas a respeito de crenças religiosas. Às vezes, a gente está numa religião, foi criado em uma religião e começa a perceber que aquela religião não faz sentido para a gente, começa a buscar informações de outras, começa a buscar conhecimento ali de outras vertentes para entender. Tá? Algumas pessoas estão nesse processo e outras estão realmente se voltando para dentro de si mesmos. A carta da Torre também fala sobre a questão do isolamento, né? E ela vem junto com o 4 de espadas. Então, as duas cartas vêm trazendo uma mensagem de vocês olhando para vocês. De vocês buscando dentro de vocês as respostas. E essa carta, ela me lembra muito do eremita também, né? Então, a gente vê aqui vocês muito focados, muito direcionados realmente, não só em entender, né, quem vocês são, o que vocês querem, o que vocês buscam, né, pela concepção de vocês. Então, como eu falei, essa religião faz sentido para mim, por que que eu acredito nela, por que que eu acredito nisso? Como também as mudanças que vocês precisam fazer para, né? Então, o que que eu quero mudar? E principalmente em relação a questões emocionais, peixes, né? Sobre inconstância, sobre verdade, sobre clarezas do que vocês realmente buscam, né? Porque vem o navio com o sol. As duas últimas cartas que o baralho trouxe. Então, é como se nesse momento vocês estivessem buscando todo esse entendimento para começar a fazer a etapa da peneira. Alguns até já estão, né? Meio que peneirando aqui algumas coisas, mas outros vão iniciar essa etapa da peneira. Né? Essa etapa de cortes, de ver quais amizades, quais relacionamentos, a forma de se relacionar que faz sentido, a que não faz, para realmente viver o caminho que vocês vieram para viver. Débora, então eu não estava? Só que tu estava vivendo conforme a tua antiga consciência. O processo de despertar é justamente esse, descobrir qual é a tua consciência. Por quê? Um bebezinho nasce, tá? Vamos entender assim. Quando o bebê nasce, ele não sabe nada, né? O bebê não sabe andar, ele não sabe comer sozinho, ele não sabe fazer nada. Tudo que a gente sabe foi aprendido, né? Então, a tua religião, as comidas que tu gosta, né? Muita gente até repete dos nossos pais e avós, então a gente repete muitos padrões de ação, de relacionamento, de finanças. Como se nesse momento tu simplesmente se perguntar, peraí, isso faz sentido pra mim? Esse padrão que eu tô seguindo, essas atitudes que eu tô tomando fazem sentido pra mim? E tu, muito possivelmente vai começar a se perguntar, a ter clareza que não. Eu vou trazer um exemplo bem, tá? Sei lá, tu aprendeu que tu tem que ser CLT, mas tu descobre que tu odeia ser CLT. Entende? Tu, então tem que fazer concurso pra ter uma estabilidade. Mas o teu sonho é ter uma lojinha de bijuteria. Entende? Ou então, né? Tem que ficar casado pra sempre. Nossa. Aí tu vai olhar, tá num relacionamento horrível, né? Aguentando ali, comendo pão que o capiroto amassou, né? Porque tem que manter o relacionamento. Aí tu começa a olhar e falar, pera, por quê? Por que que eu tô aqui me esforçando? Por que que eu tenho que ficar me ralando aqui? Se o outro não tá nem aí. Né? É como se tu mesmo começasse a se fazer as perguntas dos porquês. Que tu faz algumas escolhas, que tu toma algumas atitudes, que tu escolhe alguns caminhos. Entende, peixes? E isso é realmente para que tu encontre a tua paz. Por quê? Porque tu tá vivendo pelo que tu quer. Tu tá vivendo pelo que tu aprendeu. Né? E quando a gente vive por escolhas que não são nossas, é pesado. É pesado demais. É pesado demais porque às vezes a gente não faz o que a gente ama, a gente não tá no lugar que a gente gosta, né? É como se a vida toda fosse uma grande obrigação. Tem um exercício no nosso curso que eu gosto muito, que é o deveria e o poderia. A gente faz duas listas, tá?
uma do que a gente entende que a gente deve fazer. Ah, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, eu deveria não sei o quê. E do lado a gente reescreve as frases colocando poderia. Ah, eu deveria continuar no casamento fracassado. Aí do lado tu escreve, eu poderia? Não, eu posso ficar, mas eu quero. Eu poderia ser concursado pelo resto da minha vida, tá, mas eu quero. Entende? É como se, né? Faça esse exercício, peixes. Vou deixar de lição de casa para vocês, né? Façam esse exercício. Porque é como se tu trocar a sensação, tá? De obrigação, a sensação de dever pelo poderia, né? Eu posso fazer isso se eu quiser. Mas eu quero? Talvez. Talvez sim, talvez não. Eu vou fazer porque eu quero. Entende? Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu deveria gravar hoje? Não. Mas eu posso gravar agora. Então por que eu não vou gravar se eu quero gravar? Entende? Eu poderia gravar daqui a 2 dias. No dia que eu for postar, eu tô gravando com antecedência, que é feriado, eu quero aproveitar o final de semana. A tiragem é temporal. Entende, peixes? Então, né, o dever, ele se torna pesado. É como se tu estivesse carregando um saco de 50 quilos de cimento. Né? E pesa, cansa pra caramba. Só que aqui é como se fosse muito mais em relação a crenças, realmente. Né? Como se tu acha que tu não consegue. Tu não consegue ganhar mais, não consegue ter uma relação de valor, como se tu fosse cocô do cavalo do bandido, e tu não. Tu pode ser melhor, tu pode se ver de uma forma melhor. Entende? É sobre isso, é sobre as possibilidades de mudanças que estão ao alcance. É sobre as mudanças de caminho, é sobre as mudanças de rota, é sobre as mudanças de resultado. Entende? O que mais é possível? O que mais é possível? Você sabe que tem uma série que eu adoro? Não sei porque tá vindo esse exemplo, mas eu vou trazer para ficar bem exemplificado. Eu adoro assistir Quilos Mortais, tá? E no Brasil, né? O Brasil é bem diferente dos Estados Unidos. E no Brasil, muitas meninas que estão acima do peso e tudo mais, não tô entrando no aspecto de saúde, tá? Aí é nutricionista, é médico. Eu tô falando aqui de psicologia e emocional. A gente entende no Brasil que ninguém vai amar a gente, né? Aí tu começa a assistir Quilos Mortais e tem um monte de pessoas lá acima do peso, tem um monte de pessoas ali, né, bem diferentes da nossa cultura, da nossa realidade, e elas estão todas em relacionamento. Elas estão casadas, elas têm filho, elas têm a casa delas. Aí tu olha e pensa, tá, mas por que essas pessoas podem e eu não posso? Poder, do verbo poderia, que vem da autovisão de poder pessoal. Eu ia falar um baita de um palavrão. Pega isso aqui. Pega isso aqui, peixes. O 6 de paus é a carta da vitória. É a carta de conseguir o que se quer. Uma delas, né? Porque tem várias no tarô. Mas ela tá em cima do palco. Vocês estão vendo que ela recebeu aqui uma honraria? Alguns aqui pode até ser que vocês estejam querendo, né? Oh, foca de novo em mim. Uma honraria externa. Mas me parece que não. Me parece que é tu querendo se ver como essa pessoa, peixes. Tu se vê como essa pessoa que, pô, eu consegui. Eu queria passar nessa prova, eu passei. Eu queria fazer não sei o quê, eu consegui. Eu queria o trabalho, eu consegui. Entende? Então é como se tu estivesse se direcionando nesse momento para ser a pessoa que pode fazer isso. Porque no fundo tu é essa, que tu não se vê como essa pessoa. E aí tem uma pergunta que eu adoro, né? Tua versão de hoje. Tua versão, tá? Ela é a versão que vai viver isso aqui? Muito possivelmente não, né? E aí o que a gente faz? A gente busca se tornar a versão que vai viver. Vou trazer um exemplo bem grotesco. Quem acompanha desde o início do canal aqui, a gente tá sempre mudando, né? A gente tá agora mexendo na luz, mexendo na câmera, mexendo no áudio.
Minha versão de antes conseguiria fazer isso quando eu comecei? Não. Não, porque a pessoa que eu era quando eu comecei era muito diferente da pessoa que eu sou hoje. Eu até apareceria aqui na câmera para vocês, mas, né, os materiais que eu tinha, as questões que eu estou adquirindo para melhorar a entrega para vocês, eu não tinha. O conhecimento que eu estou buscando para aprender a mexer em cada uma dessas coisas, eu não tinha. Vocês entendem? Então, é todo esse processo. A minha versão de antes não saberia mexer nisso aqui. Não saberia mexer no áudio, não saberia mexer na câmera, não saberia mexer na luz. Não que eu saiba muito, mas sei mais do que eu sabia antes. E eu me orgulho muito disso. Porque eu não tenho medo de aprender, eu não tenho medo de mudar, não tenho medo de dizer, pô, tava ruim o áudio mesmo. Teve até gente que comentou, né? E no meu celular tava ok. Aí eu fui ver no computador e tava horrível. Peço perdão, espero que agora esteja melhor. Até comenta pra mim como é que tá o áudio, tá? Eu achei que tava ótimo, porque no meu celular tava bom. Né? Aí quando eu fui ver no computador, não, isso aqui tá horrível, vamos mexer nisso aqui. Aí eu fui pesquisar, porque né, tem duas configurações, olha só. Tem a configuração do microfone, tem três, né? A do microfone, a do sistema do computador e a do programa que grava. Fui lá eu aprender. Estou aprendendo ainda, né? Estou aprendendo ainda a mexer nisso. Mas eu tô buscando. Vocês entendem? Então a minha versão de antes não conseguia entregar cada vez, né? Eu tô sempre buscando melhorar, mas não consegui entregar o que eu tô entregando hoje. Em termos, né, de imagem, áudio e qualidade. Não que esteja 100%, mas tá melhor do que já teve, né? Então que versão tu tem que ser, peixes? E eu vou dizer, ó, tem questão de família aqui envolvida, tá? Então pode ser a forma como tu foi criado, né? Muitas vezes a gente é criado sobre as crianças de que tudo é difícil, de que tudo é complicado. E eu não estou falando que é mamãozinho com açúcar, não. Mas há possibilidades, há formas, há outras maneiras. Vocês querem ver? Meus pais sempre quiseram que eu fizesse faculdade, tá? Eu não queria. Foi, né? Quando eu trabalhava no salão, eu resolvi fazer podologia, né? Eu sou formada em podologia, que não tem nada a ver com tarô. Mas eu não tinha como pagar a mensalidade integral de uma presencial. O que eu fiz? Eu busquei um EAD. Toda a parte teórica foi à distância, tanto que durante, né, a pandemia eu continuei tendo aula. De prática foi presencial. Vocês entendem? Então, eu não tinha como pagar 1.500, 2.000 reais por mês de mensalidade naquela época. Talvez nem hoje, né? Porque eu me nego a pagar isso. Mas eu busquei outra forma. Vocês entendem? Então, o sentido aqui é quais são as formas que tu poderia estar fazendo, que tu poderia estar agindo, ou que tu pode vir a fazer. Então, não é que a tua versão de antes ou de agora seja inadequada. Não. É que as limitações que nesse momento tua programação mental e emocional estão carregando, não vão te permitir chegar lá. Então, há mudanças nessas programações que precisam ser efetuadas para que tu realmente chegue, né? Então, quem faz terapia aqui já conversa, né, com psicólogo, com psiquiatra, pergunta. Não sobre reprogramação, né? Porque muitos não fazem, né? Eu sou especialista em reprogramação emocional, mas começa a trazer o assunto, pô, eu queria fazer tal coisa. Eu tava pensando nas mudanças que eu preciso fazer em mim. E eles vão te ajudar, né? O psicólogo vai te ajudar, o psiquiatra vai te ajudar, eles vão direcionar os melhores caminhos, vão te ajudar a entender o porquê que nesse momento as tuas atitudes não estão te levando até lá. Será que é um medo? Será que é inconsciente? Será uma que... Entende? Tem várias questões ali que podem ser, até porque é uma tiragem coletiva, peixes. Mas aqui vem mudança, tá? Tem gente com medo de crescer, olha isso, tá? Peraí. Preste atenção às bandeiras vermelhas, eu lendo pelo coisa, né? Relação de vidas passadas, eu quero mais uma baralho. Eu tava embaralhando e o olho cruzou as cartas aqui, né? Porque a gente lê vários formatos, tá? Que acontece. Às vezes a gente tem uns padrões e às vezes
O próprio baralho vai fazendo conexão aqui com a gente. Dê uma chance a esse relacionamento, curando questões familiares, tá? O que acontece aqui? Tem gente que julga pessoas que cresceram. Presta atenção nisso aqui. Eu até li um comentário sobre isso esses dias, tá? Vou dar um exemplo. Eu e os exemplos, né? Desculpa o vídeo longo, peixes. Whatever. Que seja. O comentário tava assim, eu não lembro qual era o vídeo, mas no comentário tava assim: ah, eu gosto disso mesmo, rico perdendo dinheiro. Às vezes o crescimento ali incomoda, né? O crescimento ali incomoda, por quê? Porque a gente não acha que a gente consegue chegar lá. Aliás, muitos brasileiros acham que só conseguem por um milagre, né? Jogando na Mega e ganha e torra todo o dinheiro. Quantos ganhadores da Mega ainda tem dinheiro hoje? Tu vai pesquisar pra te ver. Porque a questão não é receber o dinheiro. Não adianta tu receber milhões e não saber administrar e torrar tudo e jogar fora. Ah, eu faria diferente, Débora. Aham. Uhum. Pega o dinheiro pra ver. É muito mais sobre as crenças. Se essa pessoa, né, que comentou, ela acha errado, ela gosta de ver rico se ferrando, vocês acham que ela vai prosperar na vida? E claro, cada um tem uma visão do que é ser rico. Muitas pessoas receber 5 mil reais por mês é ser rico. Depende de cada realidade, né? Para outras, tem que ser muito mais do que isso. Né? São bilhões, às vezes, né? Para algumas pessoas, a concepção de riqueza financeira são bilhões. É lá com B de bola, né? Depende do patamar que a gente está. Só que o que acontece? Quando a gente acha errado, né? Alguém viver algo, é porque a gente tem uma crença limitante sobre aquilo. Vocês sabem que uma vez eu percebi que eu estava com uma crença limitante a respeito de crescimento financeiro. Toda vez que eu tinha que pagar todo mês eu tenho que pagar meus impostos, né? Que aqui a gente, né, de certa forma é uma empresa, tá? Sou empreendedora. Empresária, né? Sou taróloga. Toda vez quando eu ia pagar meus impostos, ou quando eu ia fazer declaração que eu tinha que pagar contador, eu ia reclamando. Cara, tem que pagar imposto. Que saco. Pô, de novo, né? Mas se eu ganhar mais, eu vou ter que pagar mais ainda. Quando eu falei isso em voz alta a primeira vez, gente, eu juro por Deus, arregalei meu olho, eu parei. E eu falei, como é que eu quero crescer desse jeito? Abençoado seja o imposto que eu tenho que pagar pra essa porcaria desse governo. Aí já é uma outra reclamação, né? A gente já muda. A gente muda, abençoado seja. Né? Por quê? Se eu abençoo a luz que eu pago, né? Porque eu tenho aqui iluminação, eu tenho minha aguinha gelada, eu tenho meu banho quente. Se eu posso fazer isso, por que eu não vou abençoar essa outra parte? Se eu abençoo, agradeço quando eu pago a conta de água, por ter água na minha torneira, por conseguir lavar minha roupa, por conseguir tomar um banho, né? Porque a gente ficou, na época da enchente aqui no sul, a gente ficou um bom tempo sem água. A gente não tinha água. Não tinha água potável. Pra comprar no mercado não tinha. Pra vocês terem ideia, tá? Não vou entrar em detalhes, né? Não quero tomar outro strike, já tô de castigo aí. Mas, por que a gente não abençoa? O brasileiro é ótimo em reclamar. Ótimo em reclamar, né? Mas vamos começar a abençoar um pouquinho mais? Começar a agradecer um pouquinho mais? Começa a perceber o que tu julga. E começa a te perguntar, peixes, que ali tu vai começar a encontrar a resposta, tá? Preste atenção às bandeiras vermelhas, né? Então, no amor, sinais estão existindo e sendo esfregados na tua cara. Depende de ti resolver olhar. Tem aqui sim algumas relações de vidas passadas. Débora, tu não leu sobre amor, eu li sobre o que as cartas falaram, tá? Mas aqui os anjos do romance vêm te trazendo mensagens que podem ser pro amor, podem ser pra vidas. Por quê? Relações de vidas passadas não quer dizer que tu foi casada com o Pedrinho, vocês tiveram 5 filhos e foram felizes para sempre. Pode ser que Pedrinho era teu vizinho, Pedrinho era teu inimigo, que vocês lutaram, né? Então pode ser várias coisas, vocês conheciam de outra vida, tá? Dê uma chance a esse relacionamento. Então, tem algumas pessoas aqui
que tem que dar algumas chances, mas preste atenção, né? Se tem bandeira vermelha é alerta. Se tu tá sentindo desconforto, tá passando pano, algo de errado tem, tá? E, como a gente falou antes, né, tem questões familiares que precisam ser trabalhadas. Então, tem crença limitante, tem coisa que foi aprendida, coisa que o baralho trouxe desde o início, né? Então, tem questões de família que precisam ser tratadas, julgamentos, dedos apontados, tem coisas que precisam ser perdoadas, tá? Então, talvez tu tenha que perdoar fulano, talvez tu tenha que se perdoar. Para cada pessoa vai ser diferente. Mas tem questões familiares que precisam ser trabalhadas. Certo, peixes? Então, como eu falei, desculpa o vídeo longo, mas ficou desse jeito. Não dá para regravar, né? Então, para hoje era isso. Um beijão e uma linda semana para nós. Tchau, tchau.